falando pra ele, eu não tô pagando internet de graça. Vê aí, se você ainda sabe. Aleluia, amém, meus amados. Peço um pouco de paciência, a internet caiu, mas vamos estar dando continuidade novamente ao estudo. O verso 9 de Romanos 12 que diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Nós estávamos falando um pouco sobre o que é o amor não fingido. O amor não fingido é um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor cuidadoso. E o que é um amor fingido? O amor fingido é um amor hipócrita, um amor falso e um amor traidor. Temos alguns exemplos bíblicos dentro da Bíblia sobre quem teve um amor não fingido na Bíblia, um amor verdadeiro. E o primeiro versículo está em Mateus 27, do seu capítulo 26. O irmão Ivanildo vai estar lendo para que a gente possa estar se meditando. Abra a tua Bíblia, Mateus, do seu capítulo 27, do versículo de número 26. Amém? Mateus 27, 26, que nos diz: Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém, meus irmãos? Nós vemos nessa palavra, em Mateus, do seu capítulo 27 e 26, um amor verdadeiro dentro da Bíblia. Porque naquele momento ali, quem teria que ser preso era o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Jesus vai mostrar um amor verdadeiro por um homem salteador, um homem que aprontou sua vida toda, chamado Barrabás. Porém, naquele último momento ali de ele ser solto, de Jesus ser preso, na verdade eles não queriam condenar Jesus. Mas só que acontece, Jesus, eu vejo nessa palavra, o Espírito Santo me dá a interpretação de Jesus tomando a frente dele, dizendo: aleluia, eu vou ser preso por ti. E naquele momento ele acabou sendo preso e acabou soltando Barrabás, um amor de Cristo. Naquele momento ali foi um amor sincero e um amor verdadeiro. O irmão Ivanildo vai estar dando alguma sugestão da palavra do Senhor. Também sobre a questão do que o irmão David falou, sobre o amor sincero de Cristo, nós olhamos que não só Barrabás, certo, meus irmãos? Porque Cristo veio a morrer por todos nós. E ali, naquela hora que foi condenado para ser crucificado, você vê que os soldados bateram em Cristo, os soldados cuspiram. E também vocês veem que Cristo o amou, porque se fosse eu ou um de nós sabemos que naquela hora que estávamos ali apanhando, sendo cuspido, nós poderíamos sim irar-se e desistir de tudo, mas Cristo sabia que com o sacrifício dele sendo morto na cruz, era a única maneira de nós, que outrora estávamos perdidos, ser e ter uma chance de salvação, não é verdade? Aleluia. E o segundo exemplo dentro da palavra do Senhor, de um amor não fingido, está escrito em Mateus 26, 51. Amém? Diz assim: E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: Mete no teu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Então,
aqui vamos ver outro exemplo de amor sincero, né? Porque já trazendo para nossas vidas como Cristo estava ali para ser pego pelo soldado. E o primeiro soldado a tentar pegar Cristo foi o soldado Malco. João vai falar o nome do soldado. Então, se fosse eu e você, aquele que tentou pegar nós para ser crucificado ou para ser preso, na verdade, será que nós teríamos coragem de outra pessoa que tentou, na verdade, assim, no ponto de vista humano, nos ajudar e chegou para a sua espada? Será que nós teríamos a mesma atitude de Jesus de pegar, pôr ali a sua mão naquele ferimento e curar? Ou se não, simplesmente nós que dissemos que nós amamos, teria assim deixado Pedro até mesmo matar? Mas Jesus não, Jesus mostra o nosso amor, o amor sincero. Por quê? Porque Jesus, em vez de deixar Pedro fazer tal atrocidade com aquele homem a ponto de cometer um homicídio, mas Jesus vai e cura aquele homem, o mesmo homem que foi o primeiro a pôr a mão para pegar Cristo para entregar ao soldado. É verdade, irmão Ivanildo, você falando aí, eu observo, né? Porque ali naquele momento, Pedro, imagino eu, que Pedro não ia querer cortar só a orelha do soldado Malco. O que ele ia querer fazer? Ali com certeza Pedro botou para matar o soldado, porque imagine, pondo a mão em Jesus, Jesus que ensinava ele, Jesus que estava andando com ele, porém Pedro diz: Senhor, eu não vou se escandalizar. Antes disso Pedro fala: Senhor, eu não vou se escandalizar em ti. Tá vendo o que a Bíblia diz? Por isso a Bíblia diz em Jeremias que enganoso é o coração do homem. Muitas vezes a gente falamos alguma coisa: ah, Senhor, eu vou fazer isso desse jeito, dessa forma. Porém Deus, ele conhece o nosso coração. Pedro ali naquele momento, ele não estava preparado, aleluia, para dizer tudo aquilo que ele falou. Ele falou tudo aquilo da boca para fora. E quantas vezes nós, eu e você, igreja do Senhor, não vamos fazer uma coisa e falamos da boca para fora? Um exemplo também que eu trago, quando Satanás pede para se andar com Jó, Deus não deixa, porque Jó, ele estava preparado. Jó, ele estava preparado. Agora, quando Satanás pede para se andar com Pedro, Jesus não permitiu, porque Pedro ainda não estava preparado. Amém? Vamos para o próximo tópico. Nós explicamos aqui o que é amor não fingido dentro da Bíblia. Agora, o que é um amor fingido? Aí você pode se perguntar: irmão David, e a Bíblia também traz sobre um amor fingido? Sim, pode ter certeza. Primeiro amor fingido está escrito em Mateus 26, do verso 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Aleluia. O versículo que eu acabei de trazer sobre a falsidade de Pedro. Ele pensava que ele amava a Jesus. Ele pensava que, aleluia, ele tinha conhecimento de Jesus, mas na verdade ele não tinha esconderijo, ele não tinha fé nenhuma em Jesus. Estava começando a aprender. E você observa dentro da palavra do Senhor que os outros discípulos ficam tudo calado, fica tudo quieto. Só Pedro que diz: Senhor, ainda que todos eles se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E foi o único que acabou se escandalizando em Jesus. É verdade, tudo isso que o irmão David falou é simplesmente a verdade. E trazendo, para nossas vidas, muitas das vezes nós achamos que temos uma coisa e não temos. É o caso que nos traz o tema da campanha: ser crente ou religioso. Por quê? Do estudo, porque Pedro estava sendo o que? Um religioso, porque ele dizia que não ia se escandalizar, ou seja, no coração dele estava ali dizendo que não ia se escandalizar. Mas quando a situação apertou, que se agravou, quem foi o primeiro a se escandalizar negando Jesus 3 vezes? O próprio Pedro. Pedro, não é verdade? Aleluia. Próximo tópico.
ainda de amor não fingido, ou seja, perdão, amor fingido dentro da Bíblia, está escrito no livro de Juízes. O irmão Ivanildo vai estar lendo. Abre a tua Bíblia, Juízes, do seu capítulo 16, do seu verso de número 15. Versículo de número 15. Juízes 16, 15. Que nos diz assim: Então ela disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo? O teu coração já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Então, meus irmãos, vamos ver aqui outro exemplo de amor fingido, porque nós sabemos que Sansão era nazireu, desde do ventre da mãe, que o Senhor já tinha escolhido ele, para que fosse sim nazireu de Deus. Então Sansão tinha certas coisas que não podia fazer, exceto passar navalha na sua cabeça. E por certo, Sansão conheceu uma mulher por nome Dalila, ao qual se deitou com ela, e ali naquele momento que ele conheceu aquela mulher, os inimigos que tentaram e quem tentavam descobrir de onde vinha a força de Sansão, arquitetou o seu plano. E Sansão, iludido, pensando que aquela mulher amava ele, começou sim ali se deitar com aquela mulher, e aquela mulher importunava ele todos os dias. E ele sempre colocando desculpa. Mas até que ela começou a persuadir, e ele abriu sim o coração para ela, pensando que ela o amava, e sim descobriu o que era que poderia fazer para ele perder a sua força. Então Dalila ali não estava fazendo sim as coisas corretas, mas ela estava fingindo amar Sansão enquanto não amava. O amor fingido na Bíblia. Amém. E agora vamos continuar lendo o versículo de número 9. O irmão Ivanildo já vai procurar. Aleluia. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Acabamos de explicar, damos 2 exemplos de amor não fingido e amor fingido na Bíblia. Amém? E no mesmo versículo vai dizer: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Tem exemplo bíblico para isso, irmão David? Aborrecer o mal e apegai-vos ao bem? Vamos ver aqui um exemplo de pessoas que aborreceu o mal dentro da Bíblia. Abre a tua Bíblia em Jó, do seu capítulo 1, do versículo de número 8. Amém? Jó, capítulo 1, do versículo 8, que vai nos dizer assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver esse versículo, um versículo forte, né? Jó, que era um homem de oração, Jó que temia a Deus, e o que Jó fazia? Aborrecia o mal. Por que Jó aborrecia o mal? Porque Jó ele estava sempre buscando fugir da aparência do inimigo. Quando Satanás armava um laço para ele, ele fugia daquele laço e procurava ficar ligado com Deus. Por isso eu, você, igreja do Senhor, nós temos que sempre estar ligado com o Senhor. Porque quando Satanás lançar o laço, acerta o dado, nós temos que fugir. O certo é fugir da aparência do mal, como fez o servo Jó. O irmão Ivanildo tem alguma coisa para acrescentar? Não, né? Como o irmão David disse, que assim como Jó fugiu da aparência do mal, eu quero perguntar para os amados ouvintes, e para mim também, né? Que aqui incluímos todos nós. Se Deus que está nos céus, assentado no seu sublime trono, olhar do céu, será que acha retidão, integridade? E também será que olhando Deus, verdadeiramente a gente fugimos do mal? Quantas das vezes
aleluia, como diz o sábio Salomão, que os tolos, ou se não o estulto, quando vê o mal, corre para cima. E quantas das vezes nós se fazemos tolo e nécio, porque sempre quando vemos o mal, diferente de Jó, que se desviava do mal, mas nós corremos para cima do mal. Verdade. Aleluia. É um versículo muito interessante, né? Os irmãos medite aí depois, Jó do seu capítulo 1. Medite todo, que vai falar com você. Gênesis 39, 12. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, do seu capítulo 39, do seu versículo 12. Amém? Eu vou estar se lendo. Gênesis 39, do seu versículo 12. Que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou seu vestido na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Outro exemplo, meus irmãos, de aborrecer o mal. E, a não ser o exemplo de aborrecer o mal, eu quero trazer também esse exemplo que o Senhor me dera. Porque nós, muitas das vezes, além de não aborrecermos o mal, sim, trocamos as coisas que nós vamos ganhar muito mais pelas coisas vãs. Porque José é um exemplo que sempre assim nos impulsiona a almejar o céu e não a almejar as coisas da terra. Porque José ali, bem sabemos que Potifar confiou tudo na mão de José. E a mulher de Potifar se interessou em José. Mas porém, José, se desviando do mal, preferiu ficar no cárcere de que se deitar com a mulher de Potifar. E vamos ver por esse ponto de vista e pensar um pouco, raciocinar um pouco, se porventura José se deitasse com a mulher de Potifar. Será que os planos que Deus tinha sonhado para José iria concretizar na vida dele? Verdade. Será que se José se deitasse com a mulher de Potifar, será que José alcançaria a ser o segundo depois de Faraó? Então nós vemos aqui nessa passagem de José, porque muitas das vezes as coisas que nos parecem aos nossos olhos carnais, lucro, mas muitas das vezes é perca. Porque se José fosse pensar, muitas das vezes como eu e você pensa aqui nas coisas terrenas, que as coisas daqui, as coisas que parecem aos nossos olhos carnais ganham, ele não teria alcançado o sonho que Deus sonhou para ele, não é verdade? Então que possamos fazer como José, sempre fugir da aparência do mal e sim só viver aquilo que Deus sonhou para nós, ou seja, a vida eterna e o céu. Sabe o que o Senhor me trouxe aqui agora? Porque naquele momento ali, José, ele estava a sós, sozinho, que Potifar tinha saído, não estava em casa. E porém ele poderia fazer o que ele quisesse ali, né? Podia pecar e ninguém ia saber. Mas só o que acontece, os olhos de Deus estavam sobre a vida de José, assim como está sobre a minha e a tua vida. Glória. Agora, se José desse brecha, aleluia, ali para Satanás, certamente é como o irmão Ivanildo falou, o que ele conquistou no Egito, o que ele ganhou, os seus cargos, ou até as suas bênçãos, ele não teria ganhado nada. Porém, José, ele era que nem Jó, temente a Deus, ele se desviava da aparência do mal. Então que eu e que você venha aborrecer o mal, fugir da aparência do mal. Ele poderia naquele momento ali pegar, porém a Bíblia diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Amém? Isso só no versículo de número 9. Só no versículo de número 9. Agora, vamos ver pessoas que apegaram ao bem, porque o versículo diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E o primeiro versículo sobre apegai-vos ao bem está em Mateus, do seu capítulo 6, do seu verso 19. O irmão Ivanildo vai estar lendo. Não ajunteis tesouro
na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor vai dizer que nós não temos que ajuntar os tesouros na terra, mas sim ajuntar tesouro nos céus, porque os tesouros da terra os ladrões roubam, as ferrugens consomem. Então, e o tesouro na terra, nós sabemos que quando nós ajuntamos tesouro na terra, nós sabemos que no céu nós não ajuntamos tesouro. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que um exemplo assim, nós falamos na palavra do Senhor, não ajuntei tesouro na terra, porque quando nós estamos muito focados aqui na terra, nós sabemos que nós negligenciamos as coisas do alto, não é verdade? Porque quando nós apegamos a muito as coisas terrenas, nós sabemos que as coisas dos céus nós não interessamos muito. Ou seja, quando nós estamos apegados ao bem material, eu vou citar um exemplo, o rico e Lázaro. Possa ser que os irmãos pensem, não, mas não tem nada a ver. Olha, pensando por essa parte do rico. O rico, na sua riqueza, quando estava na terra, ali estava gozando de quê? Da sua riqueza, não é verdade? E que tempo teve o rico para com Deus? Que tesouro ajuntou o rico nos céus? Nós sabemos que nenhum, não é verdade? Porque a Bíblia diz que quando o rico morreu, foi levado para um lugar de tormenta. Mas quando nós nos dedicamos a juntar tesouro nos céus, ou seja, quando nós passamos dessa, ou quando nós passamos dessa para outra vida, ou seja, a vida celeste, nós sabemos que lá teremos o nosso galardão. Então a Bíblia diz para não ajuntar tesouro na terra, porque além de nós ajuntar tesouro na terra e não ganhar no céu, mas nós sabemos que tudo isso aqui da terra passa. Tudo um dia se finda, mas o que nós ajuntamos no céu, nós sabemos que é eterno. Aleluia. O irmão Ivanildo trouxe esse exemplo de apegai-vos ao bem. Eu quero trazer um exemplo de uma pessoa dentro da Bíblia, um discípulo que era apegado ao bem. Você vai abrir a tua Bíblia em João, o discípulo do amor. João, do seu capítulo 19, do verso 26. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Peço a tua compreensão, deixa o teu like, compartilha aí para que o Senhor venha estar alcançando as vidas e que pessoas venham aprender mais do Senhor. Amém? João, do seu capítulo 19, do verso 26. Que diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Aleluia. Aqui nós vamos ver um exemplo de uma pessoa que era mais amado de Jesus. Não que Jesus não gostava dos seus outros discípulos. Porém aqui, João, ele tinha maior intimidade com Deus e sempre quis mais, aprender de Deus assim como os demais. Era o discípulo do amor. Você lembra que quando João está na ceia, que Jesus fala que Judas ia trair ele, João, ele reclina a sua cabeça no seio, ou seja, reclina a sua cabeça no peito de Jesus. E ali naquele último momento ali, na sua morte, todos os discípulos saíram, não ficaram ninguém. Porém, João, ele estava tão apegado ao bem, que ele ficou até o último momento, até na morte de Jesus Cristo, o apóstolo João estava lá, não abandonou nem desamparou, tanto que Jesus olha para a mãe dele e fala: ei mulher, eis aí o teu filho. O irmão Ivanildo tem mais alguma coisa para acrescentar? Pode deixar aí para o Senhor, amém? Não? Então vamos para o próximo tópico, que você venha ser apegado ao bem. O irmão Ivanildo vai estar lendo o versículo de número 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aleluias!
Amai-vos cordialmente uns aos outros. O que é amar cordialmente? Amar cordialmente é um amor sincero. É a mesma coisa de um amor não fingido, um amor sincero. Amor cordial é amor sincero. Uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é um amor de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabemos que temos que honrar uns aos outros. Aleluia. Vamos para o próximo versículo, o versículo de número 11. Mas antes disso, o irmão Ivanildo vai estar dando alguma sugestão, se o Senhor colocou no coração dele. Amém? É verdade. Falando, o irmão David falava do amor cordial. Quando falamos do amor sincero, eu quero assim interrogar ou perguntar aos irmãos e querido ouvinte se o Senhor verdadeiramente, assim olhando para nós, acha um amor sincero em nosso coração para com o próximo. Porque muitas das vezes nós, que hoje se diz crente ou cristão, muitas das vezes nós dizemos ter amor, não é verdade? Mas quantas das vezes nós, começando por mim, que é a primeira a cortar a palavra corta em mim, vemos um necessitado na rua e não ajudamos? Vimos uma pessoa precisando de ajuda, em vez de ajudar, nós começamos a descer a língua e apontar. Olha, e trazendo esse exemplo de amor, eu vejo assim o amor de Cristo. Porque olha a situação daquele gadareno, homem demoniado que andava pelo cemitério, e de onde Cristo saiu para ir até aquela alma libertar. E muitas das vezes nós dizemos que tem amor, mas o nosso amor é que nem aquele amor dos fariseus, que Jesus diz que vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então nosso amor só é dos lábios para fora, mas realmente, se Deus olhar dentro de nós, o nosso amor não passa de hipocrisia, porque nós falamos que tem amor, mas como é dito, o amor não se prova com palavras, mas sim com atitudes. É verdade. Próximo versículo, o versículo de número 11, que vai nos dizer assim: não sejais vangorosos no cuidado. Pausa. O que é vagaroso? A pessoa vagarosa. Segundo o dicionário, vagaroso é lento, que não tem pressa. Dando continuidade agora. Não sejais vagaroso no cuidado. Vagaroso é aquele que é lento e a pessoa que não tem pressa. Sede fervoroso no espírito. Aleluia. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Exemplo de pessoa fervorosa dentro da Bíblia. Tudo aqui é Bíblia. Meu irmão, temos que examinar as Sagradas Escrituras como o Senhor nos mandou. Quem não entrou na live no início, eu falei para que venha pegar a Bíblia, para estar assim acompanhando o estudo. Amém? E o exemplo está no livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo de número 18, do verso 25, que vai nos dizer assim: Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. A Bíblia aqui vai nos falar de um homem chamado Apolo, que estava ali naquela cidade, naquele lugar, pregando a palavra do Senhor. Diz a Bíblia que Apolo era algum fervoroso. E quando eu falo de Apolo, me vem logo à mente quando a igreja, se eu não me engano, é a igreja de Corinto, que estava dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa. Que Paulo fala: para nada vocês aproveitam, porque, se eu não me engano, ele fala: Paulo planta, Apolo rega, Deus que dá o crescimento. E muitas das vezes na nossa vida nós somos assim, nós queremos botar confiança no homem. Achamos, fulano prega, fulano é assim, é desse jeito. Mas a nossa confiança tem que estar naquele que dá capacidade, que é o nosso Deus. Diz a Bíblia que Apolo, ele era fervoroso de espírito. É verdade, meus irmãos.
E o que eu quero interrogar, o ponto que eu quero interrogar é fervoroso. Quando diz fervoroso, nós sabemos que fervoroso é a pessoa que tem fervor. Ou seja, da palavra, uma pessoa disposta. Para quê? Para fazer as coisas de Deus. Apolo era um exemplo, como disseram aqui o irmão David, de uma pessoa fervorosa. Porque os outros apóstolos, como Pedro, João, ainda andaram com Jesus e receberam o Espírito Santo. Mas Apolo só conhecia da lei e mesmo assim ele era fervoroso. Ele era assim disposto para falar e apregoar dentro da lei de Jesus Cristo, conhecendo só o batismo de João. Verdade. Próxima pessoa fervorosa de espírito. Acompanhe comigo Atos do seu capítulo 6, do verso de número 5. Atos 6, 5, que diz: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Como o irmão David falou da passagem de Estevão, já vemos outro exemplo de um irmão fervoroso, porque Estevão, como foi elegido, não era assim, vamos dizer, explicitamente para pregar a palavra, mas sim era para cuidar das viúvas. Mas Estevão, ele cuidava ali daquilo que foi passado para ele, e Estevão ainda sobrava o tempo para cuidar de pregoar a palavra por ali. E dizia que Estevão era tão fervoroso de espírito e cheio do Espírito Santo, porque aqueles mestres e doutores da lei criaram certo ódio de Estevão a ponto de matar Estevão. E muitas das vezes, trazendo para a nossa vida um pouco, a nós que muitas das vezes ficamos em casa, muitas das vezes até mesmo colocamos empecilho para trazer a palavra do Senhor. Nós vejamos aqui que Estevão tinha sim uma obrigação. Ali ele podia falar: não, minha obrigação é essa, é de alimentar as viúvas e o necessitado. Mas não, ele queria ir além, ele queria conhecer além. Então, a disposição de Estevão ali de ir além de ele cuidar do que foi passado para ele, mas ainda ele tinha tempo de apregoar a palavra. Ele fazia aquele esforço para sobrar tempo de pregar a palavra. Então, isso é um muito bom exemplo de fervor. E o que me chama a atenção sobre exemplo de fervor, Estevão, ele foi tão fervoroso que na hora da morte Estevão poderia ali se desesperar, gritar ou até querer desistir, negar a Cristo, mas não. O homem era tão cheio do Espírito Santo que no momento que ele está recebendo a pedrada, o que é que ele vê? Ele olha para o céu e vê o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Então Estevão, ele é um grande exemplo para mim e para você, ser fervoroso no Espírito. Irmão David, como é que eu seja fervoroso no Espírito? É orando, jejuando, lendo a palavra e estando ligado com Deus. Essa é a única maneira de nós ter um espírito forte, um espírito fervoroso, estando em espírito de oração. Próximo tópico aleluia, glória a Deus. O versículo de número 12. O irmão Ivanildo vai estar lendo. Glória a Jesus. O versículo de número 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Aleluia. Vamos falar um pouco de ser paciente na tribulação. Amém? Ser paciente na tribulação. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Eu tenho uma pessoa dentro da Bíblia que era paciente na tribulação. E essa pessoa está escrita em 1ª Epístola aos Romanos, no seu capítulo 8, do verso 35, que diz assim, Paulo escreve dessa forma: Quem nos separará do amor de Cristo? Glória a A Jesus. tribulação?
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aleluia. Tudo que o apóstolo Paulo escreve aqui, ele havia passado. Paulo, no momento difícil de sua vida, Paulo ele não desistiu, nem muito menos voltou atrás. Paulo estava alegre na tribulação, na perseguição. Quando Paulo tinha fome, pausa aí, fome, vamos falar um pouco. Porque muitas das vezes falta algo na minha e na tua vida. Às vezes só tem aquele alimento para eu e você comer. Aí a gente reclama, aí a gente murmura, não gosto disso, não como isso. Mas Paulo não, Paulo ali naquele momento não tinha escolha. Paulo passou fome. Sabe por que Paulo passou tudo isso? Por amor do Evangelho. Porque Paulo fala que o Evangelho ele não aprendeu com homem algum. Ou seja, Paulo ele aprendeu do próprio Cristo. E foi assim que ele aprendeu. Sendo perseverante na tribulação, suportando a fome, suportando os naufrágios. Aleluia, suportando até os momentos de prisão. Paulo ele foi jogado no lixão como morto. Mas mesmo assim não deixou de pregar o Evangelho. E eu e você colocamos desculpa, já foi falado, colocamos desculpa aqui para ir para a igreja, sentimos uma dorzinha, dor de cabeça, uma dor não sei na onde, e isso é motivo de nós não irmos para a igreja. Porém, Paulo não, Paulo passou por todo esse momento difícil, mesmo assim, não deixou de pregar o Evangelho de Jesus. Já trazendo também, meus irmãos, sobre ser perseverante na tribulação, vamos ver Cristo. Falar do nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Porque ser perseverante na tribulação, lembra da passagem que ele se encontra orando e a angústia bate que o suor de Cristo se transforma em sangue? Verdade. E aí, aleluia, Jesus. Perseverou ou não perseverou na tribulação? Porque ali, ele sabendo ali que estava chegada a hora dele, foi-se que orar. Sabendo que ali era momento de tribulação, ele foi orar. Porque a oração nos ajuda muito a perseverar. Porque se não tivermos oração, as tribulações nós não suportaremos. Um exemplo que o irmão David deu da tribulação, que o apóstolo Paulo passou, é um exemplo muito bom. E o que eu quero trazer, que Paulo passou isso tudo, só foi na cara e a coragem? Não, meus irmãos. Paulo passou isso tudo porque Paulo orava. Porque Paulo tinha uma comunhão com Deus. E ao falar do exemplo de oração, vamos continuar com o versículo 12, ao qual... Rapidamente, irmão Ivanildo, rapidamente. Falava aí sobre Cristo, né? Que ele não desistiu. E se tem uma pessoa que tinha todos os motivos para desistir naquele momento, era Cristo. Mas não, ele resolveu ir até o fim, foi até o fim, morreu, ressuscitou, mas não deixou de morrer pela minha vida e pelas nossas vidas. Pode dar continuidade. Então, vamos dar continuidade a uma pessoa que também foi perseverante na oração. Vamos ver Daniel, capítulo 10, versículo 12, que diz... Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, meus irmãos, nós sabemos que o propósito de Daniel era que fosse respondida a questão uma questão que ele tinha colocado nas mãos de Deus. E então ele começou a aplicar o seu coração na oração. Mas como Satanás é terrível, Satanás impediu aquela bênção de Daniel, ao qual o propósito que ele tinha colocado nas mãos de Deus, Satanás impediu. Mas Daniel perseverou ali na oração, porque Daniel insistiu orando, Daniel insistiu até que
aquilo que ele tinha, Deus enviou o seu anjo para que viesse até ele daquilo que ele tinha aplicado o coração para orar. Mas nós sabemos que não foi assim. Daniel orou no primeiro dia e a bênção veio. Não, é diferente de nós, porque quando nós começamos a orar pelo propósito, nós começamos primeiro dia, começamos segundo dia, e aí nós desfalecemos. Ao que já vem na minha mente o fruto do Espírito, que muitas das vezes falta na nossa vida. Que fruto do Espírito, irmão Ivanildo? Longanimidade, ou seja, longo ânimo. Daniel tinha esse fruto do Espírito, porque Daniel perseverou. Primeiro dia não veio, segundo dia não veio, mas com tudo isso, Daniel não se abateu, como eu e você. Daniel não se entristeceu e disse, não, vou parar, que não vai vir não. Mas ele perseverou até que o Senhor enviou seu anjo para que viesse trazer aquilo que ele tinha colocado na mão do Senhor. Então, muitas das vezes, falta em nossa vida duas coisas. O fruto do Espírito, que é a longanimidade, e a perseverança. Verdade, irmão Ivanildo. Por isso que é bom a gente estar ligado no Espírito. O que o irmão falou aí sobre perseverar em oração, que muitas das vezes nós começamos a orar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até uma semana. Ah, o Senhor está demorando demais. Mas a gente, irmão, tem que entender alguma coisa, que o Senhor não é nosso empregado. Ele faz se Ele quiser. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Daniel não. Daniel ali, ele entrou naquele propósito de 21 dias. Porém, um demônio, um principado, não foi demônio, foi um principado, diz a Bíblia, que se levantou ali para tentar impedir a bênção. Você e eu temos que entender que sempre será assim. Quando nós se levantamos para orar por alguém ou por um propósito, sempre Satanás vai enviar os demônios para tentar impedir. Mas que nós íamos fazer que nem o profeta Daniel, perseverar em oração. Amém? Versículo de número 13, que vai nos dizer assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. O que é hospitalidade? Segundo o dicionário, é hospedagem. Amém? Vamos para o verso de número 14, que diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Aí é uma coisa muito complicada de se dizer, porque nos dias de hoje, infelizmente, está difícil. Porém, Jesus ele já deixou escrito para que eu e para que você viesse praticar. E o primeiro versículo falando sobre isso, abençoai os que vos perseguem. O que a Bíblia diz sobre isso? Está em Mateus, do seu capítulo 5, do verso 43 e 44. Amém? Versículo 43 e 44, que diz assim a palavra do Senhor: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos amaldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então aqui a palavra do Senhor já é bem clara para dizer para nós amar os vossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem os que nos odeiam, orai pelos que nos maltratam. Mas será que concernente à palavra do Senhor, será que nós fazemos mesmo isso que a palavra do Senhor diz? E que o irmão David falou, que Cristo já deixou muito claro que é para a gente praticar. Vem a palavra, a parábola do homem prudente e do homem prudente, que edificou a casa na areia e que edificou a casa na rocha. Então, vamos abordar um pouco dessa palavra, porque a palavra do Senhor diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e a pratica, o Senhor assemelha como homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E aqueles que ouvem e não a pratica é um homem tolo ou insensato. Porque muitas das vezes é difícil
Nós sabemos que é difícil uma pessoa dizer mal de outra e outra ir amar. Nós sabemos que não é assim fácil. Mas se a palavra do Senhor nos manda, nós temos que fazer por onde obedecer, não é verdade? Porque muitas das vezes nós dissemos que temos amor, a palavra do Senhor já diz: amai os vossos inimigos. E muitas das vezes, para provar que nós na verdade amor nenhum temos, Deus vai até mesmo causar uma situação de uma pessoa vir e nos constranger. E aquela pessoa que outrora dizia que tinha amor, se pega ali maldizendo a daquele que caluniou ou daquele que maldisse também, não é verdade? Então Deus já avisa, Jesus já avisa que amai os vossos inimigos. Então, o que serve de lição para mim e para você, que para que nós possamos ter o verdadeiro amor, é quando nós assim tiver amar os nossos inimigos, amar de coração, sim. Aí sim nós temos uma base, que temos amor. Muitas das vezes, né, nessa mensagem, duas pessoas amigas andam juntas, é difícil amar a pessoa mais próxima, às vezes é difícil amar. Imagine o inimigo. Mas aí entra aquela questão que Pedro falou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, eu perdoarei? Até 7, Jesus diz: não só até vezes 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Amém? Guarde isso no teu coração. Vamos para o versículo de número 15. Agora os irmãos estão entendendo porque o Senhor colocara no meu coração esse tema. Somos cristãos ou religiosos. Eu lendo esse texto, lendo a palavra de Romanos, veio logo isso na mente. Diante deste texto, tudo que está escrito aqui neste texto, nessa palavra, será que nós verdadeiramente temos praticado isso ou não? Somos crentes ou religiosos? Por que crentes ou religiosos? Crentes, sabemos que é todo aquele que crê. E pessoas religiosas são aquelas que acham que levantou a mão uma vez, aceitou Jesus, está salvo. Vai para a igreja, coloca a Bíblia debaixo do braço, estou salvo. Não, não é assim. O Evangelho de Jesus Cristo, ao qual a Bíblia nos ensina, é o Evangelho da renúncia. Aí entra a questão: quando Jesus chama Levi, o que Levi faz? Deixou tudo e seguiu Jesus. Levi, ele tinha emprego, tinha família, porém renunciou tudo e seguiu Jesus. Amém? É o versículo de número 15 que vai nos dizer: alegrai-vos com que se alegra e chorai com os que choram. Irmão, tem exemplo na Bíblia? Quem se alegrou com os que se alegra e chorou com os que choram? Tem. Eu vou te dar dois exemplos. Eu vou te dar dois exemplos de uma mesma pessoa. De Jesus. Você abre aí a tua Bíblia em João 11, do seu versículo de número 35. É um versículo pequeno. Eu mesmo vou estar lendo, que diz assim. João 11, 35, que diz: Jesus chorou. Neste texto, nessa passagem, João 11, 35, Jesus chorou. Nós vemos que ali Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus não tinha chegado ainda naquele lugar. E Marta e Maria, Marta ali vai dizer: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, naquele momento ali, Jesus chorou. Estava com ele, viu aquela situação, a situação difícil. Porque nós sabemos que um velório, a situação não é de alegria, mas sim de tristeza. Uns choram, outros lamentam. E Jesus ali, ele chora. Esse é um exemplo que eu tenho. Jesus chorou. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E aonde está o exemplo que Jesus se alegrou? Vai estar logo depois do acontecido, em João 12, 2. O irmão Ivanildo vai estar lendo. João, do seu capítulo 12, do seu versículo de número 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Nós sabemos que, como o irmão David falou, que antes, quando Lázaro estava ali morto, Jesus chorou. Mas logo depois vem
nós vamos ver um exemplo que ele estava ali se alegre, né? Alegre em uma ceia e em uma comemoração, no banquete com Lázaro. Então, é como a palavra diz, um exemplo que o irmão David deu do que chorou. E agora um exemplo bem claro de alegria. Por que alegria? Porque eles ali fizeram um banquete ou uma ceia. Então ali estava todo mundo junto. Estava todo mundo junto ali, se alegrando, né? E também gozando do banquete que fizeram. Então o momento, vemos aqui, não está explícito na Bíblia, mas a interpretação dá para ver que é um momento bem claro de alegria. Amém. Vamos agora para o versículo de número 16. Amém? Acompanhe comigo. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábio em vós mesmo. Eita Jesus! O que é ambição segundo... O que é ser unânime entre vós? O que é ser unânime? Ser unânime é ser concordante, em que há concordância de todos. Eu já trago um exemplo em concordância de todos. Quando todos estão ali no templo, naquele lugar, reunidos esperando o batismo com o Espírito Santo, em Atos 2. Todos estavam em um propósito, em uma só concordância, todos ali estavam unidos com o mesmo pensamento, querendo, pedindo e suplicando a Deus o batismo com o Espírito Santo. Mas vamos ver um versículo claro em que a Bíblia diz agora sobre ambição, que também está no versículo a qual nós lemos. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. O que é ambição? Ambição é ansiedade, vontade, desejo. Tem algum versículo na Bíblia? Os irmãos acham que tem algum versículo na Bíblia que fala sobre ambição? Sim, claro. Mateus, capítulo de número 6, do versículo de número 33. Vamos ver o que vai dizer a palavra. Mateus, capítulo 6, do versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Eu quero trazer dois tipos de ambição. Primeiro, ambição por dinheiro, e segundo, ambição por bens materiais. O versículo que foi lido agora sobre ambição, em Mateus 6,33, vai falar para primeiro buscar o reino de Deus. Porque tem muita gente que põe o seu coração nas coisas da terra e fica preso às coisas daqui. Pode ser no carro, numa moto, ou mesmo no dinheiro. E tantas outras coisas. Tem alguma coisa para acrescentar? Sim. Quando fala de ambição, e esse texto qual nós lemos, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o que Jesus quer dizer com esse texto? Quais são as coisas que será acrescentada, senão o comer e o vestir? Mas hoje nós vemos, meus irmãos, é certo mesmo até no YouTube, que muita gente pega esse texto para assim fazer heresia, ou senão para que apregoar o evangelho da prosperidade, ao qual não é o evangelho de Cristo. Porque quando Jesus fala buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, Jesus estava falando das vestes e do pão, da comida. Mas muitos pensam que todas, aí quer botar carro pelo meio, quer botar moto, quer botar riqueza. E muitos pensam até que um cristão não pode ser pobre. Um cristão tem que ter boa condição financeira. Então esse texto aqui hoje
hoje os hereges faz muitas heresias com esse texto, mas não é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer: buscai as coisas, buscai primeiro o reino de Deus. Que é buscar o reino de Deus? Buscar primeiramente as coisas que Deus nos ordena, e depois quais as coisas que serão acrescentadas? As coisas que serão acrescentadas é a comida e o pão, porque muitas das vezes nós até murmuramos e até ficamos afadigados, achando que Deus não vai nos dar aquilo que necessitamos, ou seja, o pão de cada dia. Mas Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serás acrescentada. Era só isso que eu queria complementar, meus irmãos. E quando o irmão Ivanildo fala de comer e beber, comer e vestir, vem logo à memória a parábola que Jesus fala para os discípulos: olhai para as aves do campo, que não comem, não fiam, nem trabalham, porém o meu Pai Celestial vos alimenta. Por quê? Porque os discípulos naquele momento ali estavam preocupados com o que havia de comer e o que havia de vestir. Porém, a providência, se eu e você, igreja do Senhor, vier botar o coração no reino de Deus e na sua justiça, aí o Senhor acrescenta essas coisas. Glória a Jesus. Agora, que eu falei, vamos dar dois exemplos: ambição por dinheiro e ambição por bens materiais. O primeiro versículo sobre ambição por dinheiro está escrito lá em Marcos, do seu capítulo 8, do versículo de número 33. Vamos ver o que diz. Marcos 8, 36. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, respondeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Marcos 8, 36. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Marcos 8, 36. O que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que adianta ganhar fama, riqueza, sucesso, ter nome e no final de tudo perder a sua própria vida? Ou se essa palavra também nos dá o sentido de ganhar o mundo inteiro, ou seja, ganhar tantas almas, ficar focado em tantas almas, ganhar tantas almas para o reino. Eu não estou aqui dizendo para os irmãos não ganhar alma, não, jamais. É o nosso dever e obrigação, mas eu estou falando assim, do jeito de ganhar tantas almas e acabar no final perdendo as nossas almas. É isso que também a Bíblia nos diz. Tem algum exemplo? Então vamos para 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10. Vamos ver o que diz. Amém? Aleluia. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desvia da fé e se traspassa a si mesmo com muitas dores. Então, meus irmãos, vamos aqui ver o versículo 10, o amor ao dinheiro. Paulo está dizendo a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então vimos nesse tempo, nesse século 21, o quantos tem de crente que é apegado ao dinheiro. O quanto que tem de crente que deixa se corromper pelo dinheiro. E o que Paulo vai dizer a Timóteo para que não se apegar ao dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Então muitos crentes hoje deixam se apegar ao dinheiro. Então aquilo que é para ele fazer no reino de Deus, ele já não faz mais para Deus, mas faz sim com amor ao dinheiro, como essas campanhas de prosperidade, certo? Essas campanhas de prosperidade que muitos pregam,
Então, hoje nós se vê no mundo muitos homens avarentos, apegados ao dinheiro, enquanto a palavra do Senhor diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não que não podemos ter dinheiro, se nós trabalhamos, porque é para nós sobrevivermos o dinheiro, mas não para amar o dinheiro. A palavra do Senhor quer nos dizer isto. E tem muitos pregadores, cantores, até mesmo pregadores de doutrina, né? Começaram na fé, é como Paulo fala, começa no espírito e termina na carne. Começaram até pregando a palavra do Senhor, porém, com o decorrer do tempo, deixaram se corromper. Por quê? Por maldito dinheiro, por causa do maldito dinheiro. Por isso Paulo ele já vem alertando, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Quantas pessoas hoje não mata por dinheiro, não rouba por dinheiro, faz tudo pelo dinheiro. Por isso, o dinheiro é a raiz de todos os tipos de mal. E o próximo versículo sobre dinheiro, ambição por dinheiro, está em Mateus 19, 24, que diz: E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Explica. Sim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui Jesus ele vai dizer ao jovem rico, nenhuma conversa, para que ele viesse largar tudo que ele tinha, negar tudo que ele tinha, vender os bens ao pobre, pegar, voltar e seguir Jesus. Porém, aquele homem era ambicioso, era apegado ao dinheiro, porque aquele homem ele tinha muita riqueza. Não pensa você que era pouco dinheiro que aquele homem tinha, porque era muita riqueza, era um homem muito rico. Porém, Jesus ele sonda o coração quando diz a palavra, e Jesus sabia disso. Por isso Jesus fala: olha, tu diz que desde a tua mocidade tu tem guardado todos os meus mandamentos, então eu quero que tu pega, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, depois tu volta e segue-me. O que aquele jovem rico vai fazer? Vai virar as costas e não vai dizer nenhuma palavra para Jesus. A Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre ambição por bens materiais. Amém? Lucas 12, 15. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Ambição por bens materiais. Tenho que adiantar um pouco, amém, irmãos, porque ainda esta noite tem culto e temos que ir para adorar o nome do Senhor. Lucas, do seu capítulo 12, 15, diz assim: Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus manda guardar da avareza. O que é a avareza? A avareza é, como disse, o amor ao dinheiro. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. É como já foi dito, né? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, muitas das vezes, nós procuramos na terra possuir muitos bens materiais, do que a Bíblia já nos diz: para que guardai-vos, para que não venhamos ser um avarento. Porque, como disse o versículo que o irmão leu, que não adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas das vezes nós estamos aqui na terra apegado aos seus bens materiais, afadigado para ganhar tudo aquilo na terra, que aqui na terra o máximo que nós podemos ganhar. Mas o que adianta? Nós ganhamos aqui e perdemos no céu. Aleluia. Ambição por bens materiais. Vamos ver outro exemplo. Lucas 10, 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixa servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Nós vemos aqui o exemplo de Marta, né, que estava preocupada, afadigada com
um bem material. Por quê? Porque ela estava fadigada e preocupada com a casa. Ela não estava nem aí, sem importância para a presença do Mestre. Porém, a Bíblia diz que Maria ela tirou a boa parte, a qual não será tirada. Maria estava ali todo o tempo dando atenção para Jesus. E quantas vezes eu e você não é assim? Não damos atenção para o Senhor, aí queremos bênção, queremos milagre, queremos que o Senhor faz. Porém, a minha atenção e a tua atenção, o meu foco e o teu foco tem que ser o Senhor Jesus, para que naquele grande dia Ele possa nos dar a coroa. Marta, ela estava preocupada, estava fadigada com a casa suja, estava ali querendo limpar. E você observe que ainda ela fala: Senhor, manda minha irmã vir me ajudar. Mas Maria estava aos pés de Jesus, servindo com inteligência e sabedoria. Quando eu olho para Maria, eu vejo o que Paulo falou. Maria estava ali oferecendo a Jesus um culto racional. O que é um culto racional? É um culto com entendimento, é um culto com sabedoria. Amém? Meus amados e queridos irmãos, não vai dar para terminarmos o estudo hoje, porque ainda temos que ir para a igreja. O culto hoje começa um pouco mais cedo. E se der, eu vou estar fazendo a parte 2 para os irmãos. Amém? Peço, aleluia. Agradeço a todos que acompanharam ou que vão acompanhar essa live. Que Deus venha em Cristo abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Não deu para terminar, ainda tinha bastante coisas interessantes, porém não deu para terminar. Mas assim que puder, vamos estar terminando para os irmãos. Amém? Vemos o quanto é profundo cada versículo da Bíblia Sagrada. Se a gente meditar mesmo, pesquisar, ler, nós vemos o qual profundidade é um versículo. Quando a gente lê por cima, não, é outra coisa. Agora, quando a gente tira para estudar a palavra do Senhor, a coisa fica mais séria e nós vemos o quanto é mais profundo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Aqui quem se despede é teu irmão em Cristo, David. Amém, meus irmãos? Nesse estudo, nesse pouco versículo ao qual nós lemos, damos a identificar se nós somos religiosos ou nós somos verdadeiramente cristãos. Que os irmãos possam assim cuidadosamente analisar para que nós viemos nos consertar naquilo que estamos sendo religiosos. Fiquem todos na paz do Senhor. Aqui quem vos despede é o nosso irmão em Cristo, Ivanildo Rocha. Não deu nem para terminar.